Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, com aqueles que nos veem e com aqueles que nos ouvem, né? Eu resolvi voltar aqui hoje, né? Sempre tem uma palavra, sempre tem um café espiritual. Primeiro dizer o seguinte, hoje é um dia muito importante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm duas festas assim como algo muito grande, né? Muito elevado. Que é hoje, a última quinta-feira do mês de novembro, o dia de ação de graças. É por isso que foi criado a Black Friday, né? Como ter o dia de ação de graça e no outro dia vinha uma grande promoção, talvez para coroamento, né? Uma maneira também de... capitalismo também, mas é uma maneira, né, das pessoas comprarem, das pessoas, né? Porque quando a gente compra também, a gente solta endorfina no sangue. Comprar também dá alegria. E o Natal, né, lá nos Estados Unidos. Então são duas festas muito importantes para eles. E o brasileiro, essa lei também foi assinada no Brasil, né? Que a gente também deveria comemorar hoje como ação de graças. Paulo fala assim duas coisas assim interessantes. Ele fala em tudo dá graça, né? Nós devemos dar graça em tudo, em todos os momentos da nossa vida, mesmo ele não entra nesses detalhes. Mesmo que a gente não entenda. Teve homens na Bíblia que passaram situações difíceis, o José no Egito, a Bíblia diz que Deus era com ele, estava dando tudo errado, mas no fim tudo deu certo, né? Se você estiver atravessando alguma coisa, pense, ainda não é o fim, e não existe problema sem solução. Quando a gente acha que o problema não tem solução, é porque esse problema é um problema falso. Estou colocando a câmera aqui para você ver esse flamboyant que está atrás de mim aqui, muito lindo, né? O flamboyant veio da África. Vamos voltar lá. Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem e cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Agora é lógico que nós não devemos agir de má fé e nem agir com dolo para que as coisas dêem errado para nós, né? Eu achei interessante uma frase outro dia do Dr. Antônio Roberto, quando ele diz que você não tem nada que fazer para os outros gostar de você, não tem nada que você possa fazer para as pessoas gostar de você. É uma coisa gratuita. Agora, para as pessoas não gostarem de você, tem como você fazer as coisas, né? Mas se você tem uma vida normal e as coisas não dão certo, se você tem uma normalidade dentro de você, se você confia em Deus, Jesus até fez um elogio no Sermão da Montanha, quando a gente realmente serve a Deus e as perseguições são em função da fé, ele diz que nós deveríamos exultar, ficar alegre. Porque se somos perseguidos por causa do nome dele, perseguiram os profetas, perseguiram ele também, chegaram até o ponto de matá-lo, né? Então vamos perseguir também. Mas eu estou falando do dia de ação de graça, quero falar uma outra coisa para vocês, mas dois detalhes. Eu estou baseando a minha palavra em Romanos hoje, Romanos capítulo 1. O versículo 16 e 17, Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego, né? E na continuação do versículo 17, e ele diz que caminhava de fé em fé e que o justo viveria pela fé, o justo vive pela fé. Foi esse versículo que fez Martinho Lutero, trazendo uma grande reforma protestante no século XVI, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja que ele era monge, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele descobriu que o justo vive pela fé, e não por indulgências, e não por pagamento de pecado, por compra de salvação. Isso não tem jeito. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, e não vem de nós para que ninguém se glorie, né? E também não diz que é de graça, diz que é a preposição aí é pela graça, foi pago. Pedro diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, ainda está em Romanos capítulo 1, lá no final, Paulo diz que os homens honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus entregou os homens às paixões humanas. Sabe por que nós estamos vivendo esses descalabros
que estamos vivendo, vendo coisas que os nossos avós, se vissem, morreriam, né? Tanta coisa assim que não dá para acreditar. Olha, existe 70 maneiras de amar. Tem gente que casa com árvore. Outro dia eu li uma notícia de um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, e a pessoa que estava com ela, que ia se casar dali 3 meses, abdicou do casamento, lá na Bahia, já tinha feito convites, e ele resolveu casar-se consigo mesmo. Pode um negócio desse? Ó, no Japão, eu estava vendo, lá eles estão fazendo assim bonecas, né, idênticas à mulher, né? E tem indivíduo que compra aquelas bonecas, compra uma loira, uma morena e casa-se com as duas. Meus queridos, o homem tem servido mais a criatura do que o Criador. Por isso ele entregou os homens às paixões infames. Meus queridos, certa feita, conversando com meu pai, que já está na glória, ele me diz: filho, tem certos títulos que não cabe aos homens. É lógico que nós precisamos viver numa sociedade organizada, precisamos de respeito, precisamos chamar as pessoas de senhor, de excelência, mas os homens, eles vão até as últimas consequências, criar o título de rei, criar o título de majestade, de cônsul, de embaixador, né? De juízes que estão acima da lei, sendo que isso não existe, né? Isso não existe, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima, né, de nada disso. E com isso, né, os homens, Deus, o que acontece? Ele dá o dom para o cara jogar um futebol e ser bom naquilo, em vez daquele homem ser mais temente a Deus, procurar viver da melhor maneira possível, porque ele é modelo, as pessoas procuram padrões. Paulo diz para Timóteo que ele era padrão. As pessoas hoje têm o hábito de dizer o seguinte: olha, faz o que eu te mando, mas não faça o que eu faço, porque até aí ele tem vergonha do que ele faz. O apóstolo São Paulo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz para a igreja de Corinto assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo se colocou, ele falou que Timóteo era modelo, era padrão. O Cazuza, né, o jovem Cazuza, tão talentoso, tão querido, né, com poesias profundas e lindíssimas, né, atacou fortemente a burguesia, e ele disse assim: os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder, né? Olha só, Deus dá o dom para a pessoa ser cantor, né? A pessoa ser locutor, e os homens se empinam, os homens pensam que estão em cima de um tijolo, estão em cima de um pedestal, estão acima do bem ou do mal. Nada disso. Aí vem a morte, passa a foice, colhe, e ele vai para a terra. E no primeiro momento há muita comoção, há muita dor, algumas pessoas também se matam, se suicidam, porque tem pessoas que vivem em função das outras. Tem pessoas que é igual certas plantas, né? Tem planta que não tem vida própria, né? Ela suga a outra, né? Eu, quando conheci uma erva dessa, conheci uma erva daninha uma vez, era ela linda, amarela. Ela caiu em cima de uma plantação, né? Ela dava em cima de uma plantação e ela era mais bonita que a plantação. Ficava bonito porque a plantação era verde e ela era amarela. Mas, meus queridos, gente, nós temos que admirar os homens, mas temos que escolher as biografias. Você já leu sobre Nelson Mandela? Você já leu a biografia de São Francisco de Assis? Ele diz que escolheu o lado pobre de Jesus, né? Quais são as pessoas? Você já leu a biografia do Martin Luther King, o Júnior, Martin Luther King Júnior? Você leu as biografias? De quem que você leu as biografias? De Santos Dumont? De quem você tem lido as biografias? Dos homens da Bíblia? Quem tem alimentado a sua alma? É lógico que nós devemos respeitar quem tem um talento, mas talento vem de Deus. O talento vem de Deus, e o homem deveria, todas as vezes que ele se lembrar disso, agradecer a Deus, dizer glória a Deus, eu estou vivo aqui porque Deus quer. Quando Deus não quer, o homem anoitece e não amanhece. Olha, Deus trabalha em cima da provisão e o homem trabalha em cima da previsão. Quantos médicos já diagnosticaram que pessoas vão morrer
E elas não morreram, porque quem tem a palavra final é Deus. Meus queridos, aprenda a viver os limites da vida, né? Outra coisa, tem pessoa que nem conhece a outra, a televisão nos coloca a goela abaixo, né? A pessoa, porque está na nossa sala, a gente pensa que ele nos conhece, que a gente tem amizade com ele, e aí ele morre e a gente também morre. Calma, calma. Olha, eu me lembro de uma experiência, eu fui a Brasília fazer um casamento, há alguns anos, e me levaram para conhecer o Palácio da Alvorada do lado de fora, né? Achei interessante, é uma distância muito grande, é lógico que o presidente tem que ser protegido, seja ele quem estiver no poder. Mas eu fiquei em frente ali fazendo uma reflexão, falei, poxa, eu sou humano, sou brasileiro e talvez nunca me aproximarei de um presidente para nada. Mas como que pode eu dobrar o joelho e falar com o dono da vida? É uma coisa muito misteriosa. Eu falar com Deus que tem a minha vida nas mãos dele e ele não aceitou certas blasfêmias, né? A gente deduz historicamente, por exemplo, o dono do Titanic diz que nem Deus poderia afundar aquele navio. Né? O John Lennon, numa das suas entrevistas, quando os Beatles estavam muito famosos, ele falou que era mais popular que Jesus Cristo, que havia uma tendência dos Beatles prosperar e de que Jesus seria esquecido. E ele morreu com um tiro por um fã, 5 tiros por um fã. Né? Em Campinas, outro dia, né, uma moça andando com pessoas indevidas, mas os filhos às vezes não obedecem. E a mãe chegou, viu que não tinha como segurar a filha, ela ia sair de carro com aqueles rapazes. E a mãe só tentou dizer, olha, vai com Deus, tem que Deus esteja com você. E aí ela falou, olha, Deus só cabe lá no porta-mala, esse carro está tão cheio que Deus não tem lugar aqui, não cabe ele, não tem como ele se assentar. E aquele jovem bateu o carro, né, estraçalhou, e morreram aqueles jovens, e o que sobrou do carro foi lá o porta-malas, e eles foram abrir lá, tinha ovos, interessante, os ovos não se quebraram. Gente, a vida é uma coisa muito séria, a vida é uma coisa muito séria. Né? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Todo mundo se pergunta que mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. A pergunta tem que ser diferente. Que tipo de filho que eu estou deixando para esse mundo? Que tipo de pessoa eu estou deixando para esse mundo? As 3 instituições mais importantes, que é a família, a igreja e a escola, coitada, elas estão perdendo seus sentidos. Estão perdendo seus sentidos, né? Estão perdendo a sua essência, a família, né? Todas as civilizações que foram destruídas, diz um antropólogo, foi quando a família deixou de ser a coisa mais importante naquela sociedade. Família para nós está deixando de ser importante, né? Olha, a Bíblia diz que Deus não dá a honra dele para ninguém, Deus não aceita. Deus não permite que ninguém adore outro Deus a não ser ele. Quando nós fazemos isso, nós trazemos maldição para a terra, para a nossa família, para os nossos negócios. Deus é Deus. Quem somos nós? O fôlego de vida vem dele. E olha que as pessoas às vezes fazem tanta besteira e vivem muito tempo, né? Quem morre com 60 anos não está morrendo novo, não. Nós não queríamos que ninguém morresse. Quando Lázaro, Jesus foi lá e Lázaro tinha morrido, ele chorou. Por que Jesus chorou? Porque dentro do peito dele havia um coração. Chorou porque não fez um homem para morrer. Chorou porque quando morre alguém a gente chora mesmo. Alguém vai ter que chorar quando alguém morrer. Poucos dias perdemos a sociedade, perdeu o Tom Veiga, perdemos Vanusa, perdemos Vanucci, perdemos pessoas que estão no anonimato, né, que são pessoas importantes também, porque todo ser humano é importante, mas que não tem seus nomes na galeria, né, não se colocar numa vitrine, né, morreu Vanucci lá do esporte, né, como tem morrido pessoas, né, esses últimos dias. Esse ano, o ano da foice da morte. Meu querido, fique com Deus, que Deus esteja aguardando. Se você acordou hoje, é porque Deus te deu mais um dia de vida. Cada dia que nós acordamos, Deus está dizendo, né? Filho, vai me adorar, vai ser feliz, né? Vai me agradecer, vai aproveitar esse dia para fazer as coisas boas, para consertar a sua vida, né? Para
porque um dia nós vamos nos assentar e nós vamos ter que conversar sobre essas coisas, tá? Olha, um beijo no coração aí, fica com Deus, uma boa quinta-feira para você. E comemore, né? Comemore com um sorriso, comemore com uma oração. Hoje é dia de ação de graças, né? Deus te abençoe.